Senhores parlamentares, senhora presidente em exercício, senhores secretários municipais, diretores municipais, chefes de setores, chefes de expediente, chefes de gabinete, todos os presentes, os amigos, jornalistas, internautas, boa noite e bem-vindos. Eu quero um pouco continuar minha fala da semana passada, talvez de uma forma um pouco mais objetiva, colocando algumas questões que eu julgo importantes, e também avaliar essa confusão que ocorreu na cidade nos últimos dias. Eu acho que sempre é bom tirar ensinamentos, né? Primeiro eu quero deixar claro que eu vou continuar a fazer aquilo que eu faço provavelmente nos últimos 20 anos em Vinhedo, que é ser independente dos governos, que é não fazer política exigindo qualquer coisa em troca. Então, sempre que eu colocar aqui alguma coisa, inclusive meus adversários sabem que nunca é para, olha, o Rodrigo está falando aquilo ali, provavelmente porque está querendo uma grana, está querendo uma vantagem. Então, mesmo os meus adversários honestos sabem disso. Então, eu vou continuar a fazer isso porque eu acho que o prioritário para a gente é defender a nossa cidade, e nessa troca de posições, com as denúncias que às vezes são necessárias, acho que a cidade ganha, né? Eu, inclusive, para deixar bem claro que eu não vou parar de fazer isso, né, estou trazendo aqui hoje uma questão importante. Tem outras para fazer, mas acho que não é o caso de colocar todas hoje. Mas veja, nós temos um debate sobre economia que o governo de Vinhedo precisa fazer. E, no mandato passado, eu, vereadora Marta Leão e o vereador Valdir Barreto, colocamos uma questão sobre o sistema de radares. O Zé Carlos era jornalista no Jornal de Vinhedo, ele fez a matéria sobre isso. E o que a gente falou? Olha, o município de Vinhedo está adquirindo um radar por 3 milhões e 300 mil. É necessário adquirir novos aparelhos de radar? Bom, ainda que essa pergunta, a resposta seja positiva, vem a outra. Quanto nós podemos gastar com um novo sistema de radar? E nós comprovamos sistemas similares, onde se gastou, na região, no estado de São Paulo e no Brasil, cerca de R$ 1 milhão e 200 mil. Ou seja, algo como 1/3 do valor que estava sendo gasto naquele momento. A Prefeitura de Vinhedo acabou de ser notificada que o contrato e os respectivos aditamentos estão irregulares. Então, administração, durma com esse samba. Responda ao Tribunal de Contas, responda à Justiça, mas de forma convincente. Porque, mas os vereadores de oposição são chatos. Os vereadores de oposição fazem quase que uma assessoria gratuita para o governo, alertando, muitas vezes dando alternativas, fazendo propostas. Esse negócio que fala que os vereadores não fazem proposta é absolutamente mentira, né? O tempo todo a gente traz aqui alternativas. Então, veja, a cidade vai quebrando não é por um ato, é por um conjunto de atos mal feitos que, ao longo dos anos, faz o caixa da prefeitura entrar em colapso. É disso que se trata. E não personalizarei. Continuarei fazendo política sem mexer com família. Então, até na sessão passada, teve vereador que mexendo com família de novo. Era um velho vício de gestões passadas. Mexem com família, mexem com a vida pessoal, intimidam, trazem coisas para tentar desviar o foco. Aí eu tenho bons informantes, boas pessoas que falaram, Rodrigo, tem membros do governo, apoiadores, até vereadores que estão preparando pautas que são pautas para desviar o foco, pautas nacionais, pautas para misturar política e religião, pauta para tentar acuar, para tentar distorcer as coisas e tal. Falei, meu caro, né, as pessoas que eu converso, tragam aquilo que for, né, eu falei semana passada, aquilo que der para debater, a gente debate, aquilo que for para ignorar, a gente vai ignorar. O que nós não vamos perder é a estratégia. O resto é tático, né? Aqueles que conhecem sobre movimentos militares, eu divido tática e estratégia. O que é estratégia? Estratégia é defender o município de Vinhedo, garantir políticas públicas de qualidade, garantir uma convivência harmônica, republicana e decente entre os indivíduos que habitam esse território,
e combater bandidagem. Os aliados que são, os adversários que são leais, e são vários adversários leais que a gente tem, nós vamos no campo das ideias do combate. Adversários que são bandidos, porrada, polícia, Justiça Federal, seja lá o que for, tá certo? E também quero deixar uma coisa clara, eu não fecho posições 100% com ninguém. Então, se tem movimentos errados feitos na oposição, eu também tenho posições sobre isso. Se tem movimentos certos feitos pelo governo, eu também sei quando eles estão acontecendo. O que eu não admito, não tolero, é a sucessão de fatos que vão causando pânico, que vão agravando a situação e que não deixam a população com uma certeza de que vai acontecer. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, da questão da saúde pública, das informações que vão circulando e da lealdade da informação, a honestidade das informações. Vou dar mais um exemplo. Na semana passada, nós votamos aqui uma moção sobre a questão da Unilever, né, contrariando, repudiando a decisão de demitir 130 pessoas. E aí falou-se aí até em redes sociais, em WhatsApp, até aqui na tribuna da Câmara, que a Rigesa em Valinhos teria ido embora porque a Câmara de Valinhos fez uma pressão desnecessária e a Rigesa está indo embora de Valinhos. Gente, isso é uma desonestidade absoluta. A Rigesa, que é a atual West Rock, ela está migrando do território de Valinhos por causa da guerra fiscal. Porque a Prefeitura de Valinhos, os últimos governos, não conseguiu dar uma estrutura adequada, porque o centro de Valinhos não consegue mais ter uma infraestrutura adequada, porque a Prefeitura de Valinhos e os governos de Valinhos deixaram uma política industrial atrasada, e etc. Está na nota da West Rock. E Vinhedo repete isso. Então, se a gente perder empresas, como a gente perdeu empresas, é porque nós temos uma política industrial atrasada, porque falta diálogo, porque falta acompanhamento. Eu acho que é dever do governo municipal, nessas circunstâncias, chamar essas empresas e ver o que é possível fazer. Eu não acho que isso é coisa de radical, sabe? Isso é papo furado, gente. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Muitas falas eu registro por escrito, e as faladas estão aí. Peguem elas, revisem o que eu falei nos últimos anos, e quando eu trago alguma denúncia, se há alguma firula. Em geral, estão documentadas, estão revestidas de provas. Já falei com diversos personagens no poder público, agentes públicos, e aí sim eu trago elas aqui. Eu também quero falar, porque tudo também é importante a gente refletir, sobre essa questão dos adversários que são leais, que não são leais, e até o vereador Sandro Rebeca está falando, agora é de esquerda, de direita. Teve vereador que falou aqui, ser de esquerda é isso, é a favor de pedofilia, não sei o quê. O que eu posso responder coletivamente? Eu acho que isso é uma questão de esquerda e de direita, isso é uma questão de gente que tem que ter caráter. Eu acho que tem pastores, é só ver lá, que são pedófilos, tem artistas pedófilos, tem padres pedófilos, tem homens comuns pedófilos, tem mulheres pedófilas. Não é uma questão de posição política. Eu vi, por exemplo, quando o jogador Roger do Botafogo postou uma foto ao lado do Bolsonaro, e aí um monte de gente foi lá e falar que o Roger tinha que voltar, o câncer dele tinha que vir com tudo. Quem faz esse tipo de coisa? Porque provavelmente, talvez seja até gente de esquerda, não sei, mas isso é canalhas. Canalhas fazem isso. E não é porque é o Bolsonaro que estava lá sendo repudiado. Eu repudio quem fez isso. Como eu repudio qualquer coisa que se faz. Hoje, por exemplo, apareceu uma que é até engraçada, né? O vereador Rodrigo tirou o projeto dos estudantes porque é a vitória da liberdade. É uma conversa fiada de gente que não tem o que fazer. Como assim? Um projeto para estimular o debate político entre os estudantes, se ele não prosperar, é vitória da liberdade? É vitória, né, se ele não prosperar, porque, na verdade, a gente retirou para adaptar e recolocar, é vitória da mediocridade, da ignorância, da falta de bom senso, das pessoas estúpidas. Então, só para deixar claro, né, o presidente despachou aqui e leu o que está escrito, né? E as pessoas são desonestas, inclusive vazam coisas aqui dentro da Câmara, depois vão falando, né? A retirada se deu para adaptações, inclusive para, taticamente, ver o que vai ser feito desses movimentos, desses grupos políticos que estão na nossa cidade. Sobre a UPA,
os primeiros dias, as primeiras experiências. Eu acho que o governo de Vinhedo está sofrendo o que plantou, está recebendo as críticas que são devidas, pode ter algumas que são, às vezes, exageradas, mas, efetivamente, o governo não convenceu a cidade de que aquilo era importante, que aquilo tinha que ser feito. Não convenceu a Justiça Federal que aquilo tinha que ser feito. Não convenceu nem a base aliada que veio aqui e criticou o projeto do governo. Não convenceu os profissionais da saúde, não convenceu o chefe da urgência e emergência, que no dia da declaração soltou um áudio renunciando ao mandato. Então, convenhamos, esse não é um problema de oposição à situação. E mais, eu vou problematizar aquele áudio lamentável do secretário de saúde, porque eu acho que, tudo bem, ele é lamentável, mas ele estava cumprindo uma certa linha de governo. Queria que a Soninha colocasse o vídeo do prefeito para a gente relembrar. Agora à tarde estive na Promotoria Pública de Vinhedo com o nosso promotor, Dr. Rogério, que, aliás, é a promotoria competente para cuidar da saúde, especificamente aqui na cidade de Vinhedo. Estivemos, eu, o Dr. Luiz Fernando, que é o nosso secretário jurídico, o Dr. Alexandre Viola, o nosso secretário de saúde. E colocamos ao promotor como é que foram os 2 dias da mudança nossa do redimensionamento da saúde. Conversamos bastante, apresentamos números de sábado à noite e ontem à noite, que vocês vão ter conhecimento. Estivemos bem acompanhados com o nosso pessoal que quer trabalhar. E lá, com o promotor Dr. Rogério, nós conversamos e definimos um cronograma de ação. Nada muda. O que nós apresentamos à promotoria e vamos especificar de forma mais... Veja as palavras do prefeito. Conversamos, alinhamos, projetamos, usando na primeira pessoa do plural, envolvendo a promotoria e utilizando a expressão nada muda. Foi esse o título da matéria que ele jogou no ar logo depois que ele saiu dessa reunião. Então, eu acho o áudio lamentável do secretário de saúde, mas relativizo no sentido de dizer que o secretário também seguiu uma linha de governo. O que é o nada muda? O nada muda é a mesma coisa do manda bala. É a mesma coisa. Só que o Viola estava nos bastidores. Ele, daquele jeitão lá, manda bala. Falou para a gente mandar bala. O prefeito usa ali um termo mais rebuscado, mais sofisticado, mais talhado. Mas, na minha opinião, é a mesma coisa. E o que é o nada muda e o que é o manda bala? É continuar essa política de desgaste da vida política do município, de enfrentar os adversários de uma forma ridícula, como a gente viu, de tentar usar o Ministério Público para escamotear um problema grave. Ali, naquele áudio, há um menosprezo, na minha opinião, do prefeito, equivocado, à Justiça Federal, que o foro certo é a Justiça Estadual, o Ministério Público Estadual. Os dois são foros corretos. Tem questões que são na Justiça Estadual, tem questões que são na Justiça Federal. Aliás, tem procedimentos abertos nas duas justiças. Procedimentos, inquéritos, inclusive pode sair a qualquer momento. Eu estava tentando ver se saiu algo ali. Pode sair uma decisão agora à noite da Justiça Federal, implicando em uma multa para o secretário de saúde e implicando e até numa abertura de um novo procedimento criminal contra o secretário da saúde e contra o prefeito municipal. Não sei qual que vai ser a decisão do juiz federal, mas eu estou convencido de uma questão, que é o fato do prefeito, do secretário da saúde, do governo, não terem cumprido uma decisão judicial. A decisão judicial mandava a UPA funcionar 24 horas. A decisão judicial não era funcione a UPA 24 horas meia boca. Funcione a UPA 24 horas sem raio-x. Corte 2 médicos. Acabe com a equipe. Só deixa uma plaquinha, faz de conta e envia as pessoas para a Santa Casa. Gente, aconteceu diversos episódios na Santa Casa. A Santa Casa está lotada. Tudo bem que tem 5 médicos para segurar a onda, mas eu não sei se vão manter esses 5 médicos, porque, na verdade, são os médicos que saíram da UPA, saíram do PA da Capela, a quantidade, e foi para a Santa Casa. Tá certo? Então, é uma teimosia, é uma coisa irresponsável, no sentido de medir força e falar, veja como nós somos fortes. São fortes nada, gente. Vamos ter humildade. Na quinta-feira, o promotor de justiça está fazendo uma reunião,
vai ter várias pessoas, inclusive conhecedores de saúde pública. Estarei presente, só encerrando, senhor presidente, para humildemente, talvez mais uma tentativa de colocar posições e de colocar propostas para ver se o governo, enfim, acata alguma coisa e se torna aí um espaço de diálogo mínimo, porque o que a gente está vivendo na cidade de Vinhedo realmente é uma coisa muito complicada. Obrigado a todos e boa noite.